Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, pela paciência de todos. Então, hoje falaremos em nossas reflexões sobre a criança. Nós relegamos sempre as crianças ao seu plano. Achamos que, como espíritos em reencarnação, a gente... não tendo ali o livre-arbítrio, a gente dá uma diminuída na importância. E agora, muitos estudos, muitas pesquisas mostram que as crianças, elas têm um potencial muito grande. Depende muito de como são criadas, né? Então vamos ouvir a leitura, lembrando sempre, né, um forte abraço para todos, carinho muito grande, e espero que você esteja bem, espero que esteja nessa luta do bem, nessa luta boa. Então vamos ao nosso estudo. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 28. Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino, em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. E graças a Deus. É interessante essas colocações da Joana. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ela nos posiciona e nos coloca em relação aos temas, né, de uma maneira muito, muito interessante. Então, como a gente sempre faz, se vocês estiverem gostando desse modelo, né, depois vocês coloquem aí se tá legal, se preferia que fosse algo mais sintetizado, que a gente vai lendo parágrafo por parágrafo, né, e acaba de repente que fica um pouco monótono, talvez, não sei. Fica à vontade. Comentem, por favor, né? Então, ela já... eu sempre brinco, né? Ela já chega metendo o pé na porta, né? Ser gentil com as crianças. Não importa quem elas sejam, de onde vieram, filhas de quem, não importa. Ser gentil com elas. Assim como ser gentil com todos que estão à sua volta. Eu sei que esse é um pedido um pouco difícil. Por que difícil? A gentileza é algo que nós tratamos dentro de nós. Que nós buscamos desenvolver. Então, pessoas ao nosso redor talvez nos tirem a paciência. Nos faça despertar, né, coisas que nós não gostamos. Então, pedir que seja gentil com essas pessoas é algo bem forte. Então, talvez por isso a Joana nos chama a olhar, ser gentil com as crianças. Porque nossa relação com nossos animais, né, domésticos, nossos pets, já nos traz um entendimento disso. Tratamos-os como seres servis, né, subservientes, e aprendemos com eles a fidelidade. Qualquer animal, seja até o gato, normalmente o pessoal fala que gato é um ser mais independente. Mesmo o gato, ele
busca carinho, ele busca a companhia. De certo que o modo de enxergar o mundo são diferentes, né? São modos particulares para cada animal, até dada a sua raça. Mas as crianças, nós olhamos exatamente por esse caminho. Se fôssemos, né, pudéssemos nascer adultos, talvez a empatia não fosse tão grande. Sendo criança, nós vemos seu desenvolver e nos afeiçoamos a elas. Então, ser gentil com esses irmãos, esses indivíduos, é um ato mais de como é que se diz? Me fugiu a palavra. Mas é um ato de desapego, veio a palavra. Porque as pessoas, quando ficam mais velhas, não precisa ser velha, idoso, o próprio jovem, 16, 17, 20, 25, 30 anos, tem aquela agitação natural. E talvez para nós essas agitações não sejam tão bem vistas ou benquistas. Então, buscar ser gentil com essas crianças é um trabalho, um esforço, uma preparação para que nós possamos perdoar, ajudar, fortalecer aos outros. Talvez sem esse exercício seja bem complicado qualquer outro. Então, a próxima frase: elas necessitam de oportunidade de amor para lograrem o triunfo. A criança, quando ela encarna, nós sabemos, é um espírito antigo, não é um espírito infantil. Mas traz ali um véu do esquecimento do passado, assim como nós temos. E a matéria, naquele início de encarnação, ela traz as tendências do passado, mas traz ali um ser que os psicólogos, né, os terapeutas chamam de esponja. Porque o que é esponja? Qualquer líquido que você jogue, ela absorve. Então a criança é uma esponja. Então vai ter a sua impertinência, talvez a sua calma, a sua tranquilidade, vai depender da criança, dadas as questões do passado. Então traz as tendências. Mas ao mesmo tempo, tudo que se jogar para ela, tudo que se colocar a ela, se envolvê-las, ela vai assimilar. Então coloque que elas necessitam de oportunidade. Oportunidade de quê? De testar. Ah, mas eu já sei qual é a vida. Já vivi tudo bonitinho. Vou queimar essa etapa, já vou ensinar aquela criança, o meu filho, o meu sobrinho, meu primo, não importa. Já vou ensinar para ela pular as etapas para poder ter uma vida mais plena ou poder aproveitar melhor a vida. E aí a gente toma o primeiro tropeço. Todos nós estamos tendo uma oportunidade que no passado era mais difícil. 30, 40, 50, 60 anos atrás, as gerações elas se distanciavam menos.
Ou seja, os jovens da década de 20 eram similares aos da década de 30, só que o da de 30 já tinham uma liberdade, já buscavam outros anseios. A de 40, mesma coisa, muito similar à de 30, bem similar à de 20, alguns costumes, ideais. A de 50 já começou a dar uma... Começamos a perceber que essa distância aumenta. A de 60 nem se fala. Que dirá de 70, de 80, a 90? Nós hoje, em 2023, uma pessoa com 25 anos de idade vê uma criança com 10, 15 anos, ou seja, 10 anos antes, né? Ela toma um susto. É uma mudança. Aparelho de celular, internet aberta, diversas redes sociais, TVs, né, por assinatura, né? Nem TV agora, canais de streaming por assinatura, com filmes, desenhos, programas, YouTube, aqui onde nós estamos, aberto, YouTube, Twitch e várias outras provedoras, né, que dão a oportunidade de colocarmos programações, de colocarmos opiniões, até de ganhar dinheiro. Muitos que vivem disso. Então, qual será a nossa certeza em relação a esses? Será que o que nós vivemos vale para eles? Eu acho que não. Digo aqui não dos valores morais. Valores morais, eles têm que ser ajustados com o tempo, é natural. Eu digo de valores sociais. Os valores morais, no passado, era bênção, etc., que era mais costume do que valores. Hoje em dia, caiu um pouco em desuso. Não quer dizer que esteja abolido, mas para se provar que gosta de alguém, não precisa ter uma certa formalidade. E até uma coisa que eu tenho aprendido antigamente, aprendíamos na escola a fazer cartas. Então, tinham a introdução, local, data, a tratativa com a pessoa, né? Bom dia, boa tarde, senhor, senhora, sim. Hoje em dia, mudou um pouco. Não tem carta, mas temos. Aliás, até temos, mas praticamente ninguém as usa. Então, os protocolos de comunicação na era da tecnologia, são abreviaturas, são emojis, são figurinhas, para se dar ideia tão rápida e tão veloz que está essa comunicação. As pessoas já colocam lá velocidade 1,5, 2, porque não aguenta ficar ouvindo aquela pessoa. O pessoal bota um texto grande, a outra já praticamente descarta. Quem está nas antigas ainda gosta. Eu, então, adoro esses textos grandes. Mas depende, se for algo que traga algum tipo de sentido, né? Então, Joana fala que elas precisam de oportunidade. Darmos a elas oportunidades. Vamos corrigir, vamos ajudar, vamos acompanhar, mas a oportunidade para que elas experimentem, para que elas tenham a sua
própria percepção do novo mundo que ela está inserido. E ela coloca aqui, e de amor para lograrem o triunfo. Mas que triunfo é esse? Para poder ganhar dinheiro? Para poder ser feliz? Para poder arranjar um companheiro, uma companheira? Que triunfo é esse? Não é o triunfo da matéria, é o triunfo do espírito, que ao chegar à sua idade adulta, começa a ter uma vida mais ou menos produtiva, de acordo com a oportunidade e com o amor que lhes é dedicado. Então, toma cuidado com o que passa para as crianças, toma cuidado com o que ensina, ou toma cuidado como se comporta diante dela. Vamos olhar aqui esse terceiro parágrafo e vai nos dar essa ideia. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Primeira coisa, cidadãos. Criança não é um brinquedo que a gente compra, não é um bicho de estimação. Ele é um cidadão. Aquela criança é uma cidadã. Então, ela precisa ser tratada como cidadão. E fala aqui, estão em formação. Então, como eu estava puxando a ideia anterior, cuidado com o que você faz diante do seu filho, do seu sobrinho, de crianças que estejam ao seu redor. Cuidado como se comporta, cuidado com a sua língua. Pais que não respeitam seus pais, provavelmente os filhos não te respeitarão também. Pessoas que falam, têm a vulgaridade chula no tratar perto das crianças ou junto das crianças, ou que envolvam as crianças farão esse tratamento chulo também com o seu meio, porque é a esponja. E a criança sempre busca se adaptar aos espaços. Então ele vai para a escola, vai na casa de um parente, de um amigo, e lá irá se comportar exatamente como se comporta dentro de casa. Ah, mas se meu filho fizer isso, eu dou-lhe uma lambada. Ok, você pode. É uma prerrogativa do pai utilizar esse recurso. Mas será que resolve? Será que quando aquela criança estiver sozinha, quando aquela criança estiver numa intimidade, não utilizará dos mesmos meios? Também não será uma pessoa violenta? Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Ah, mas eu conheço um monte de gente, eu mesmo já passei por isso e não aconteceu nada, eu sou assim, eu sou assado. Esse é o discurso vazio, né? Pega um exemplo e generaliza como se fosse tudo certo. Só que a gente esquece que na introdução do texto, comentei que a criança, ela é um ser que traz o quê? Ela traz toda aquela experiência do passado. Nós chamamos de tendências. Então, crianças que têm tendência violenta, num ambiente hostil como esse, ela será. Por isso que vamos ver casos. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, porque ela rasga o véu, ela abre a nossa visão. Por isso que quem está na doutrina jamais usa desse subterfúgio de pegar um caso ou meia dúzia de casos e generalizar. Então, por isso que nós olhamos que tem crianças que são tratadas violentamente e são pessoas boas depois, quando crescem, talvez com seus traumas, seus problemas, mas não desenvolvem a violência. Vemos também pessoas tratadas com muito amor, com muito carinho, se tornam violentas quando crescem. Vemos também
crianças que são extremamente violentas, dado ao ambiente que elas são criadas. Então, vamos ver que existe toda uma interligação com o espírito reencarnante. Depende da tendência que o traga. E existe dentro da doutrina, não é a doutrina não, dentro dos espíritas, vamos lá. Meu filho é atentado, meu filho é isso, meu filho é aquilo, eu não sei a quem ele puxou. Você não sabe? Você não sabe quem ele puxou. Então precisa ficar atento. E a criança, ela, existem algumas exceções que a criança traz seu próprio vocabulário, traz sua própria tendência muito forte, mas são raros, são pequenos casos. A maioria aprende no local onde estão encarnadas, onde estão vivendo. Então, cuidado, porque eles ainda não sabem o que vai acontecer aqui. Como diz aqui a Joana, né? Ignoram as lutas que os aguardam. A gente não sabe quão difícil será essa matéria. E outro aviso para os papais. Não entra nessa de, meu filho não pode passar por isso, meu filho não pode passar por aquilo. Eu tenho que ajudar meu filho até o último momento. Cuidado, excesso, eles são prejudiciais. Seja presente, seja firme, seja atencioso, mas saiba deixar que essas crianças aprendam para se tornarem adultos com grande potencial. Senão ficam limitados. No próximo parágrafo, distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhe confiança na humanidade que representa. Isso aqui é da época da Joana. Tanto isso como a próxima frase. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas aqui juntas. Dá. Não as atemorize nem as maltrate. No passado, lembra das músicas, das cantigas de Niná, né? Boi, 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 boi da cara preta. Então, são músicas que têm o intuito de atemorizar, de botar medo. Ou seja, acreditava que o limite era dado pelo medo que se sentia. Então, são coisas que a gente tem que começar a rever. De novo, não é nós pegarmos e deixarmos o mundo chato, um monte de regras. Isso aí é um caminho, é um passo. Mas lembre sempre que é um espírito reencarnante que está ali. Traz para ele a visão de um mundo que seja real, mas não cruel. Ensine que o mundo é um local não de passeio, mas de trabalho. Evite de murmurar, reclamar, evite de ter relacionamentos mais abusivos diante das crianças. Porque já é um estudo comprovado. Crianças em lares abusivos tornam-se abusivos. Então, não quer também dizer que seja sempre uma regra, mas é uma tendência natural que as crianças que sofram violências ou crianças que vivam atemorizadas tornam-se adultos fragilizados, tornam-se adultos emocionalmente, frágeis. Então, tenha cuidado. Tudo aquilo que você está transmitindo para a criança, em propor um mundo tão ruim
tão comum nós falar, a vida é uma droga, meu trabalho não presta, as pessoas são horrorosas. Nós temos esse costume, esse mau hábito. E a criança, ela acaba se adaptando, acaba utilizando isso aí para ela também. A formação dela, cria-se adultos muito preguiçosos, inativos. Costumo ver as pessoas falando hoje, a juventude hoje não quer nada com a hora do Brasil, não quer nada com trabalho, etc. Será que a criação não foi assim? Será que não são jovens que viveram em lares sem qualquer tipo de perspectiva de vida? São coisas que temos que analisar, não podemos simplesmente botar o dedo e julgar. É isso ou é aquilo? Existem pesquisas, mas mesmo as pesquisas que são feitas em outros países não refletem o nosso país. Então, vamos olhar a criança como aquele espírito bem primário, né? Não é o espírito, perdão. Uma matéria bem primária que está sendo moldada para uma encarnação. Então, deixa eu ver. Já estou na hora, já. Estou quase passando a hora. E aqui no final, a Joana, ela dá um pitaco e um puxão de orelha. Quem visse aquele menino em Nazaré no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Quem viu aquela criança nos templos, parecia um ser arrogante, que lá estava para falar com os doutores da lei, não entendia de nada. Como pode uma criança tomar o tempo daquelas pessoas? A fase da reencarnação para a criança é diferente. São momentos diferentes. A reencarnação só chega lá depois dos 8 anos de idade. E mesmo assim, tem outras conjunturas psíquicas que ainda está na fase de transição. Então é muito normal vermos crianças até essa idade, 8 anos, em uma vida não só infantilizada, mas também descolada da realidade. Amigos imaginários, visões grandiosas, trazendo até certa conexão. E quando passa dessa idade, como se aquela criança não existisse mais. É normal isso? De novo, não vou entrar aqui nesse ponto, porque não é o foco. Mas são as fases da reencarnação. Se nós olhamos uma criança bagunceira, arteira, extremamente agitada, e chegarmos para ela, chamarmos a atenção grosseiramente, podemos chamar a atenção, claro, gente, pelo amor de Deus. Não coloca na cabeça essas teorias aí, não pode brigar, não pode falar. Podemos advertir, podemos chamar a atenção, mas com carinho, com cuidado. Deixemos para os pais a energia, a autoridade a ser tomada. Se nós estamos num lugar, uma criança nos incomoda, a gente procura o pai, pede o pai intervir. Se o pai não intervir, a gente sai de perto, porque aí não é a criança que está com o problema, é o pai. Os pais não aceitam aquilo. Então, olhemos nossas crianças com grande potencial. Não olhe simplesmente como se fosse um espiritinho, né, que está ali chegando agora, todo cheio de si, todo cheio de vontade. Às vezes, naquela estrutura ali, vem um espírito de alta envergadura para nos ajudar em algo. E só na presença daquele espírito nós nos sentimos irritados, incomodados, porque a sua elevação é tão grande que nos deixa em conflito.
Então, cuidado quando sentirem certas angústias internas e acharem: essa criança é um espírito velho, muito brabo, muito sei o quê. Ai, meu Deus! Calma, calma. Porque essas crianças trazem do mundo espiritual um aprendizado grande e vão mudar o mundo. Mas está mudando para pior porque o mundo... Não, o mundo está se transformando. Eles são a vanguarda. Quer dizer que vai ser uma vida de preguiçoso? Não sei. Eu não sei se eles vão se adaptar a uma nova realidade. O que é ser preguiçoso? Alguns sim, como nós também, em nosso dia de preguiça, nosso dia de jogar as coisas para cima. Então, tenhamos cuidado e cuidemos bem dessas crianças. Não tente moldá-la ao seu pensamento, à sua forma. Molde o caráter, molde a visão que tem do planeta, molde a visão que tem das pessoas. Dê a elas a oportunidade de também experimentarem como nós experimentamos. E que Jesus cuide de nós, essas crianças espirituais que somos, com tanto carinho que Ele nos guarda, esses trabalhadores que cuidam também, que se olharmos para o tempo de um espírito, nós encarnados nessa matéria estamos muito, muito, muito aquém de evolução de um espírito superior. Então, analogamente, somos também crianças espirituais. Tenhamos para com o próximo o mesmo cuidado, o mesmo carinho que nós requerimos para os nossos protetores, para os nossos amigos espirituais. Então, vamos à nossa prece agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, obrigado por esses jovens, essas crianças que se encontram entre nós, a nos mostrar uma vida nova, um futuro novo, mostrar um mundo que talvez não conhecemos, e como nós também passamos, Senhor, cheios de idealismo, cheios de sonhos, de ilusões, mas que sejam esses sonhos, essas ilusões, esses idealismos, algo que transforme, que agite o ser em busca de sua melhoria. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe nessa semana que se inicia, nesse novo aprendizado, nesse novo momento, e que possamos também aprender com eles, aprender conosco, aprender com todos que estão à nossa volta. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenha carinho, amor, tenha muita paciência com todos. Que assim seja. Graças a Deus, uma ótima semana e Jesus abençoe a todos. Que assim seja.